ordem ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Em outras traduções diz: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhes darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vai embora, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto. Com isto, o diabo deixou Jesus, eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Feche seus olhos, mas não feche sua Bíblia. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o teu Santo Espírito, Senhor, nos direcione nessa noite. Abra o nosso coração, Senhor, para ouvirmos a tua santa palavra. Abre o nosso entendimento, Senhor, para que as tuas verdades sejam reveladas, Senhor, a nós, em nome de Jesus. Pedimos, Espírito Santo de Deus, nesse culto da vitória, que o Senhor, Pai, estenda a sua mão poderosa sobre nós, atendendo os nossos pedidos, atendendo os nossos clamores, vendo, Senhor, as nossas necessidades, no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Podemos assentar, glorificando o nome do Eterno. Amados, o texto que nós lemos, para contextualizarmos, é um texto que fala da tentação que Jesus sofre no deserto. É o momento que a qual Jesus é tentado logo após ele ter se batizado. No capítulo 3, quando nós lemos Mateus capítulo 3, Jesus está acabando de sair das águas do Jordão, tendo uma experiência sobrenatural, algo fantástico. A Bíblia vai falar que em Mateus 3 os céus se abrem, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba, e ele escuta, é audível a quem está naquele lugar, a voz do Senhor dizendo: este é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer nele. E logo após, no capítulo 4, depois de toda essa experiência, nós vamos ver que o texto vai dizer que o Espírito de Deus leva Jesus ao deserto. Quem que levou Jesus ao deserto? Quem levou Jesus ao deserto? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus leva Jesus ao deserto logo depois dessa experiência. E só para nós abrirmos um parênteses aqui, quantas vezes, irmãos, depois de vivermos coisas sobrenaturais, de desfrutarmos, irmãos, de coisas, temos experiências, irmãos, no mundo espiritual, e aí a gente vai, irmãos, é levado ao deserto. Vamos ter que enfrentar dificuldades, vamos ter que enfrentar problemas, vamos ter que enfrentar angústias, e quem levou Jesus ao deserto, torno a repetir, o texto diz que ele vai ser tentado pelo diabo, mas quem levou Jesus ao deserto foi o Espírito de Deus. E aí a Bíblia vai falar, irmãos, que acontece ali a tentação durante os 40 dias. Durante 40 dias a Bíblia vai falar que Jesus ele jejua, ele se coloca em posição de jejum. Nós iniciamos uma caminhada de 21 dias do jejum da vitória, porque se desejamos vitória, nós precisamos aprender também a jejuar, aprender a lutar batalhas espirituais. E o texto vai dizer que Jesus ali em jejum durante esses 40 dias, quando termina os 40 dias, quando ele tem fome, o tentador se aproxima, o diabo vem até ele e diz para Jesus, olha para Jesus e diz: Senhor, está escrito que se o Senhor é o Filho de Deus, por que o Senhor não transforma essas pedras em pães? Por que o Senhor não transforma as pedras em pães? A Bíblia vai falar que Jesus olha para o diabo e diz: também está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede
da boca de Deus. O diabo não se dá por satisfeito, o diabo não se dá, irmãos, por convencido. Volta de novo em Jesus e diz: Senhor, não está escrito lá que se o Senhor é o Filho de Deus, se o Senhor se lançar, a Bíblia fala que ele leva Jesus agora lá no alto do templo, lá em Jerusalém, e ele diz, e mostra lá a cidade santa, e diz: não está escrito que se o Senhor tropeçar, antes que o Senhor cair no chão, Deus vai dar ordem aos anjos e vai pegar o Senhor nas mãos, vai dar ordem ao seu respeito? Por que o Senhor não se lança aqui? Para mostrar que o Senhor é o Filho de Deus, para que quando o Senhor, antes de chegar no chão, os anjos venham lá e te arrebatem, já te peguem. Aí Jesus olha novamente e diz: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo ainda não se dá por vencido mais uma vez, coloca Jesus sobre um monte, apresenta Jesus todos os reinos da terra, apresenta Jesus toda a glória da humanidade e diz: olha, tudo isso que você está vendo, toda essa glória, todos esses reinos eu te darei, basta que você se prostre e me adore. Aí Jesus olha para Satanás e diz: para trás de mim, Satanás, saia daqui desse lugar, porque eu não compactuo com essa verdade, porque está escrito que eu tenho que adorar somente ao Senhor, meu Deus. Aí a Bíblia fala que o diabo então deixa Jesus naquele instante, e os anjos do Senhor vêm para servir a Jesus no nome de... Olha que coisa tremenda. Quando o diabo então sai, o Senhor então envia os seus anjos para servir. E é sobre esses detalhes, essas lições que eu quero falar um pouco, irmãos, dos benefícios de nós jejuarmos. O benefício, irmãos, o que o jejum faz conosco. E a palavra que eu quero ministrar nessa noite é o jejum, a capacitação para o desafio. Que quando nós jejuamos, nós somos capacitados para o desafio, somos capacitados para vencer, somos capacitados para vivenciar o sobrenatural, somos capacitados para que mesmo que o inimigo venha contra nós, mesmo que o diabo tente nos sucumbir, os anjos do Senhor serão enviados ao nosso respeito, os anjos do Senhor serão enviados para nos abençoar, os anjos do Senhor serão enviados para ministrar a vitória e o descanso sobre a nossa vida. É interessante, irmãos, nós pensarmos que Jesus ele nos ensina que não há como iniciarmos um desafio sem antes nós estarmos revestidos de poder. Se nós queremos ter vitória, se nós queremos vencer, nós precisamos primeiro entender que precisamos estar revestidos de poder. Se desejamos vitórias que tenham intervenção espiritual sobre a nossa vida, a nossa guerra também precisa, irmão, se dar no campo espiritual. Se algo que eu quero é algo sobrenatural, se algo que eu quero é algo que somente a mão de Deus pode resolver, então a minha luta também não pode ser com a minha força, a minha luta não pode ser com os meus recursos, a minha luta não pode ser com as minhas capacidades, a minha luta também precisa entrar no campo espiritual. Nós estamos falando aqui, irmãos, que Jesus, nessa ocasião, no Mateus capítulo 4, ele irá iniciar o seu ministério na terra. Até aqui, ele era o filho do carpinteiro. Até aqui, eles viviam, irmãos, como alguém comum, mas agora a partir dos seus 30 anos, a partir do momento em que ele se batiza e o Espírito Santo vem sobre ele, agora ele vai iniciar o ministério dele terreno, agora ele deixará de ser o filho do carpinteiro e passará a ser o Messias, o Salvador da humanidade, o Criador de toda a terra, o Criador do universo, o grande El Shaddai, o Santo do Senhor, o Santo dos Santos, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o Emanuel, o Messias esperado. Agora ele vai deixar de ser alguém comum e vai iniciar agora o propósito que a qual ele foi chamado. Só que para ele iniciar esse propósito, e nós estamos falando de quem, irmãos? Nós estamos falando de Jesus, o próprio Deus. Ele vai se colocar num período de jejum. Antes dele iniciar essa batalha espiritual que ele vai ter que enfrentar no ministério, ele vai se colocar em jejum, ele vai se colocar em oração.
Há um padrão na Bíblia, irmãos, sobre nós sermos capacitados para enfrentar os desafios, para nós conseguirmos vencer. Mateus 28:19, quando Jesus comissiona os discípulos, ele diz: olha, ide pregar o evangelho a toda criatura da terra, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, só que em Atos 1:8, quando os discípulos agora vão ir, vem uma outra ordem: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. A ordem é para ir, a ordem é para vocês vencerem, a ordem é que eu vou dar autoridade espiritual sobre vocês, mas antes sejam cheios do Espírito Santo. Antes recebam munição do alto, antes sejam revestidos com o poder espiritual. Não queiram vencer desafios com a força do seu braço, não queira vencer desafios com os seus projetos e com o seu modo de pensar, mas enfrente desafios com a força que vem do alto, no nome de Jesus. Amém? Aprenda a vencer desafios com o poder que vem do alto. A Bíblia vai falar, irmãos, que a nossa luta, ela não é contra carne nem sangue, mas muito pelo contrário, ela é contra os principados, potestades, dominadores desse mundo e todas as hostes espirituais da maldade. A Bíblia vai falar em Efésios: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas a nossa luta é contra principados, contra potestades. Ou seja, há uma batalha no mundo espiritual e eu preciso me capacitar também espiritualmente. E o jejum provoca isso. É por isso, irmãos, que nós entramos nesse período dos 21 dias do jejum da vitória. Para quê? Para que a vitória possa ser alcançada. Se você está vivendo diante de um propósito, que você está vivendo debaixo, irmãos, de algo que você precisa que Deus responda, coloque no seu coração: eu vou vou entrar nesse propósito de jejum. Se eu não vou orar os 21 dias, uma vez na semana eu vou me colocar em oração, vou abrir mão de um alimento, vou me consagrar para fazer a leitura da palavra, porque eu entendo que eu preciso me estruturar espiritualmente, me capacitar espiritualmente para vencer essa batalha que eu estou enfrentando no mundo espiritual, porque a batalha que eu enfrento não é contra carne nem sangue, mas contra todos os principados, potestades e dominadores deste mundo, que nós precisamos vencer em nome de Jesus. O próprio Jesus, irmãos, ele vai dizer que existem batalhas que só podem ser vencidas por intermédio da oração e do jejum. O próprio Jesus, ele disse, irmãos, lá em Mateus 17:21 e Marcos 9:23, ele vai dizer, quando os discípulos não conseguiram expulsar o demônio de um menino que estava possesso, e os discípulos ficaram confusos: por que eles oraram? Por que eles impuseram as mãos? Por que eles vieram ali e não conseguiram resolver? O pai do garoto diz: eu trouxe o meu menino para os seus discípulos e eles nada puderam fazer. E aí eles perguntam, curiosos: Senhor, por que a gente não pode atender essa demanda? Por que a gente não pode atender essa necessidade? Não pode, porque existem batalhas, existem castas de demônios que só saem por intermédio da oração e do jejum. É o Jesus que disse isso. Então existem batalhas que são necessários nós estarmos, irmãos, debaixo de oração e de jejum no nome de Jesus, amém? Quando nos colocamos, irmãos, a lutar e apresentar um desafio para que Deus responda, o inimigo vem sempre tentar se levantar, irmãos, contra nós. O inimigo sempre vai querer impedir a gente de conquistar a vitória, mas nós precisamos entender que se nós estamos debaixo, irmãos, da oração, debaixo do jejum, nós vamos ter forças para vencer. Quando nós lemos Jesus lá em Lucas capítulo 4, no verso 13, que vai narrar também a história da tentação de Jesus, Jesus vence, depois dele ter dito ali os versículos na palavra, repreendendo o inimigo. Quando o inimigo vai embora, a Bíblia vai falar em Lucas 13, Lucas vai escrever assim: assim tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Porque o diabo fica procurando a melhor oportunidade para nos tragar.
Olha o que o texto diz: o diabo saiu, mas ele ficou procurando o momento oportuno. Não pense, irmãos, que se nós vencemos o inimigo hoje, amanhã ele não vai estar, não. Amanhã ele está lá esperando, irmãos, um vacilo. Amanhã ele está lá esperando, irmãos, que nós venhamos tropeçar. Amanhã ele está esperando uma decisão equivocada. Amanhã ele está de olho para ver se a gente vai falhar. Há um texto na palavra que diz: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. A Bíblia vai falar, irmãos, que o inimigo está bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, e ele está, irmãos, ao nosso derredor. Ele está ali olhando, só esperando a brecha, só esperando a oportunidade. Se ele fez isso com Jesus, o Filho de Deus, irmãos, que dirá comigo e com você? Amém? Se Jesus ele ficou esperando a melhor oportunidade, imagina conosco. Imagina como o inimigo não fica ali olhando, irmãos, esperando para ver o que estamos fazendo, esperando para ver se nós vamos falhar, esperando para ver se nós vamos errar. E aí, quando nós olhamos o jejum de Jesus, existem algumas lições, irmãos, que nós podemos extrair do jejum de Jesus, que servem para as nossas vidas. E a primeira delas, dentro do texto que nós lemos e da história que eu contei, é que nós precisamos tomar cuidado com a nossa vulnerabilidade. Amém? Precisamos tomar cuidado com a nossa vulnerabilidade. O inimigo, irmãos, ataca quando nós estamos fracos. Às vezes a gente fica assistindo aqueles documentários na televisão, aqueles documentários da Discovery Channel lá, né? National Geographic, lá já assistiram aqueles documentários dos animais, aquela coisa toda, né? Aí às vezes eles vão mostrar as savanas, né? A vida selvagem nas savanas. E aí o leão, aquele leão grande, que ele quer tragar, que ele quer comer, por mais que ele seja um animal forte, por mais que ele seja um animal de força, o leão, irmãos, ele não luta batalha errada, não. Você acha que ele vai atrás, se encarar lá, se embrenhar no mato lá com um rinoceronte grande? Você acha que ele vai lá atrás daqueles búfalos enormes, sadio? Não, ele fica aonde? Procurando o momento oportuno. Ele procura, irmãos, os animais que se desgarram do rebanho. Ele procura aqueles que estão mais fracos. Ele procura aqueles que estão com mais fome. Ele procura aqueles que estão mais machucados. E é nesses ali que aí ele vai jogar as suas garras. Assim, irmãos, é o diabo no mundo espiritual. Quando nós estamos machucados, feridos com a nossa alma, irmãos, tristes, angustiados por alguma coisa, quando nós estamos vivendo na debilidade espiritual, é nessa hora que o inimigo olha para nós e diz: agora eu vou atacar. Quando nós estamos distantes do rebanho, quando nós estamos distantes, irmãos, daqueles que podem nos ajudar, quando nós estamos sozinhos, é nessa hora que o inimigo vem e diz: agora eu vou atacar. O inimigo fica procurando o momento oportuno. Ele está procurando a melhor oportunidade. Ele está procurando, irmãos, não pense que ele vai vir diante de nós, irmãos, quando nós estamos, irmãos, lá fortes espiritualmente, dizendo que está tudo bem. Não, ele vai vir na nossa fraqueza. E aí é na nossa fraqueza que a gente precisa fazer o quê? Jejuar. Aí é na nossa fraqueza que a gente precisa orar. Aí é na nossa fraqueza que a gente precisa congregar. Por quê? Porque aí, quando nós estamos fazendo isso nas nossas fraquezas, a Bíblia vai falar que quando a gente pensa que a gente está fraco, aí é que a gente está forte, no nome de Jesus. Que a gente acha que não está aguentando, mas a gente está jejuando. A gente acha que a gente está fraco, mas a gente está lendo a palavra. A gente acha que a gente está desanimado, mas a gente ainda continua junto do rebanho, no aprisco, na igreja. Aí a gente passa: não, mas eu estou fraco. Mas o inimigo está olhando e dizendo: agora eu não posso tocar, porque não é a melhor oportunidade. Amém? Então o inimigo, ele procura nos atacar nas nossas
vulnerabilidades, no momento da nossa fraqueza. O texto que nós lemos em Mateus 4 vai dizer que Jesus, depois de ter orado e jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve o quê? Fome. O inimigo ficou lá, irmãos, 40 dias, esperando. Quando Jesus teve fome, a Bíblia fala que então se aproximou o tentador. Porque o tentador se aproxima quando ele sente, irmãos, a nossa fraqueza. O tentador se aproxima quando ele sente, irmãos, a nossa vulnerabilidade. Aí agora ele se aproximou porque Jesus está com fome. E aí a sugestão: o Senhor, se tu és o Filho de Deus, o que você acha de transformar essas pedras em pães? Fico imaginando, graças a Deus, que Deus não me escolheu para ser Jesus, né? Nem ser o Salvador do mundo. Porque se nós pensarmos na geografia do Oriente Médio, o deserto do Oriente Médio não é um deserto de areia, é um deserto com uma constância muito grande de pedras. Então penso, quando eu digo nisso, eu sempre gosto de lembrar, penso eu que se é eu naquela ocasião, 40 dias com fome, eu vejo uma pedra daquela, eu falei, meu Deus, aí vai dar um pão bonito, hein? O irmão, ganhamos um pão do irmão ali. Como é o nome do irmão que deu pão para a gente? Fez aniversário de casamento, o irmão está ali atrás. O pão gostoso do irmão lá. Então, agora imagina as pedras, irmãos, ali. As pedras dariam uns pão bonitos, não daria não? Mas aí Jesus, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu não vou ceder essa minha fraqueza, eu não vou ceder essa minha vulnerabilidade, eu não vou ceder a essa necessidade. Eu sei que eu preciso agora, mas maior é o propósito que a qual eu tenho colocado no nome de Jesus. E eu vou repreender. Então nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque o inimigo, ele nos ataca na nossa vulnerabilidade. Segunda lição que eu aprendo com o jejum de Jesus é que nós não podemos duvidar do nosso propósito. Porque quando nós estamos em jejum, quando nós estamos na nossa batalha espiritual, quando nós estamos na nossa corrente de oração, o inimigo vem para, irmãos, tentar nos causar dúvida, gerar incerteza no nosso coração. A estratégia do diabo para Jesus foi: se tu és o Filho de Deus. É interessante, irmãos, porque Jesus, irmãos, ele com 12 anos de idade, ele tinha convicção de quem ele era. Com 12 anos de idade, quando Jesus fica no templo, lá enquanto a família dele vai embora, e aí Maria e José veem que Jesus ficou no templo, quando voltam para achar Jesus e perguntam: Jesus, onde você estava, menino? Sumiu da gente. Ele estava desesperado. Ele diz: eu estava cuidando das coisas do meu Pai. Com 12 anos de idade, ele tinha convicção de quem ele era. Eu sou filho de Deus. Com 12 anos de idade, ele tinha clareza na sua missão e no seu propósito. Porém, irmãos, na hora da dificuldade, na hora do problema, é que o inimigo vem para nos testar, irmãos, para nos fazer duvidar da promessa, para nos fazer duvidar de quem nós somos em Cristo, para nos fazer duvidar, irmãos, da palavra que já foi liberada para nós. É na hora da dificuldade, é na hora do problema, irmãos, é que nós sentimos isso. Mas a gente precisa lembrar de quem nós somos em Cristo, quem nós somos em Deus. Porque o que o inimigo, lembra que eu disse no capítulo 3, quando Jesus sai da água, irmãos, qual que é a expressão que Jesus ouve? Tu és o meu filho amado. Quando o inimigo vem para Jesus e o inimigo diz: se tu és o Filho de Deus, ele está perguntando assim: você não é o filho amado? Será que você é amado mesmo? Para estar passando por essa prova? Será que você é amado mesmo para estar passando por esse problema? Será que você é amado mesmo para estar enfrentando essa dificuldade?
Será que você é amado mesmo para passar por essas angústias? Será que você é amado mesmo para viver no meio do deserto? Será que você é amado mesmo para viver no meio da pedra? Mas aí, irmãos, quando nós temos a consciência, quando estamos revestidos com a unção do Espírito Santo, quando estamos revestidos com a autoridade do Senhor, por mais que o inimigo venha causar dúvida, por mais que o inimigo tente levantar, irmãos, incertezas no nosso coração, nós vamos nos lembrar de quem nós somos e vamos dizer: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus está dizendo para o inimigo é: olha, ainda que eu não receba alimento no momento da minha necessidade, no momento da minha fome, ainda assim eu vou fazer como Jó, eu continuarei crendo ao Senhor, eu continuarei exaltando ao Senhor, porque o meu Redentor, Ele vive. Ainda que não esteja acontecendo do jeito que eu quero, ainda que não esteja acontecendo da maneira que eu deseje, mas ainda assim eu creio que a palavra do Senhor, ela é suficiente na minha vida. Ainda assim eu creio que Deus é o suficiente para mim. Terceira lição, irmãos: alinhe a sua vontade com a vontade de Deus. O jejum nos molda. A primeira tentação, irmãos, foi transformar as pedras em pães. Jesus tinha o desejo de quê? De comer naquela hora. O desejo de Jesus naquela hora era de se alimentar naquela hora. Mas a vontade, o desejo humano não estava alinhado com as expectativas e com a vontade de Deus. Deus ia alimentar, mas não naquela hora. Deus ia saciar a necessidade, mas não naquele momento. Então jejue para quê? Para que a sua expectativa, a sua vontade se alinhe, se molde com a vontade do Senhor. Porque o jejum vai fazer você moldar. Porque às vezes nós estamos buscando um propósito e queremos que seja feito agora, ou de um jeito, de uma maneira, mas Deus está dizendo: não, espera mais um pouquinho, porque eu ainda estou ajeitando algumas coisas na sua vida. Espera mais um pouquinho, porque eu ainda vou fazer. Então o jejum vai nos fazer o quê? Nos moldar a essa vontade. Senhor, eu estou debaixo do jejum, eu creio que o Senhor, Pai, eu creio que eu estou debaixo da tua vontade. O jejum, irmãos, ele molda a nossa vontade, a nossa expectativa. Cristo, irmãos, está nos ensinando que o poder de Deus em nossa vida não é, irmãos, o poder de Deus para a nossa vida, irmãos, ele vai se cumprir, ele vai se realizar, mas vai se realizar no tempo e do jeito de Deus. Amém? Por isso nós precisamos estar alinhados com a vontade do Senhor, que seja feita de acordo com a tua vontade. Não é assim a oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, não a minha. Porque a minha, de repente, era transformar a pedra no pão. Já ia saciar. Mas a vontade de Deus é que eu seja saciado com a palavra de Deus. Porque Ele vai ter um banquete melhor. Amém? Porque depois, quando Jesus resistiu isso, o que aconteceu depois? Os anjos o vieram e o serviram. Cuidado, irmãos, para não transformar as pedras em pão agora e privar do banquete que Deus está preparando para você. Cuidado, irmãos, para não estar se alimentando. Não, mas eu quero agora, é desse jeito. Mas Deus está dizendo: não, mas eu estava preparando a mesa, estava quase tudo pronto para você sentar. Estava quase tudo certo para me enviar os anjos, para que você se assentasse e desfrutasse de algo maior, de algo mais sobrenatural, mas você não teve paciência de suportar o tempo para que a minha vontade pudesse se estabelecer na sua vida. Então que nós precisamos esperar no nome de Jesus. A quarta lição, irmãos, é que a nossa vitória, ela não é para a nossa satisfação pessoal, mas a nossa vitória, o nosso pedido, o que Deus quer fazer sobre nós é para a glória de Deus. Amém? Deus não vai dar algo, irmãos, para satisfazer os nossos desejos pessoais. Deus ministra sobre nós para que a glória dele seja exaltada. Amém?
Deus vai fazer, irmãos, para que a glória dele seja ministrada na nossa vida. Deus não quer exaltar o nome, Deus quer exaltar o nome dele e não o nosso ego. Às vezes a gente pensa, Senhor, mas por que o Senhor não deu agora? Porque de repente se ele desse agora, o nome dele não seria exaltado. De repente até satisfaria o seu desejo. De repente até supriria a sua necessidade, mas não seria para a glória de Deus. Porque tem coisas que se a gente ganhar agora, irmãos, a gente fala para os quatro ventos que quem conseguiu foi a gente. Foi porque a gente foi esperto, foi porque a gente teve habilidade, foi porque a gente tinha conhecimento, foi porque a gente... Não é para a glória de Deus. Porque Deus, quando Ele quer dar não para satisfazer o nosso ego, mas para que a glória dele seja exaltada no nome de Jesus. Que Ele quer dar para nós, irmãos, é para que a glória dele seja exaltada. Cuidado, irmãos, porque a promessa de conquista, de glória e reino, na Bíblia, Deus não proferiu essa promessa. Quem proferiu essa promessa foi o diabo. Não é isso que nós lemos? Cuidado, porque a promessa de glória e de reino na Bíblia, quem deu foi o diabo. Não estou dizendo que a gente não vai ter resultados, irmãos, mas eu estou dizendo que nós não podemos correr a nossa vida atrás do resultado. O resultado virá, porque o resultado, irmãos, faz parte do momento em que nós glorificamos o nome do Senhor. Ele vai dar mais, irmãos, para aquele que não está olhando o resultado, mas está glorificando o nome do Senhor. Nós estamos em ano de Copa, né? Copa agora 2026, de julho, e o jogador Kaká, né, em 2002, ele foi até processado, mas ele fez algo, ele e o Edmilson, né, os jogadores cristãos na época, eles em transmissão ao vivo, tinha uma camisa, né, dizendo eu amo Jesus, se eu não me engano, e aí eles abriram, né, a camisa e todo mundo viu, e foi um evangelismo tremendo, que bilhões de pessoas assistiram aquela mensagem. Bilhões, não foi milhões, foi bilhões de pessoas assistiram aquela imagem. E é interessante, por que eu estou falando do jogador Kaká? Porque o jogador Kaká, eu sou São Paulino, viu, irmãos? É um time que está meio devagar, mas vai, né? Mas vai, né? Aí o meu São Paulo, na época do Kaká, era melhorzinho, né? E conta a história lá do Kaká, que quando ele era jogador de São Paulo, ele não era o melhor jogador da base. Ele não era o melhor jogador da base. Só que se a gente olhar hoje, o Kaká em 97 chegou a ser o melhor jogador do mundo. O único ser humano na terra que disputou com Cristiano Ronaldo e Messi e ganhou. No ano que ele ganhou somente do Cristiano Ronaldo e do Messi. Só que olha que coisa interessante. Quando o Kaká era jogador de São Paulo, ele não era, irmãos, o melhor jogador da base. Ele não era o melhor jogador, ele não era o melhor atleta. Conta, irmãos, os treinadores, que ele subiu para jogar o profissional por acaso. Porque os juniores foram para um campeonato, e aí faltou um membro para o profissional, e aí subiram o Kaká. Tinha jovens melhores que ele na base. Só que aí ele subiu para o profissional, fez alguns jogos, se destacou, foram campeões, foi ficando, de repente ele foi levado para o Milan, na época o melhor time da Europa, ganhou o campeonato, ganhou como melhor jogador do mundo e foi campeão mundial. Mas aí a gente vai entender, por que Deus tirou um jovem que não era o melhor, e colocou ele na condição de profissional, e foi avançando, foi fazendo com que ele fosse avançando, foi fazendo com que ele fosse tomando notoriedade no esporte? Porque quando ele foi campeão do mundo em 2002, ele não disse eu ganhei, ele tira a sua camisa e diz eu amo Jesus. Bilhões de pessoas viram, irmãos, a sua atitude para glorificar o nome do Senhor. O que eu quero dizer, irmãos, é que Deus, Ele pode fazer na nossa vida, mas para nós glorificarmos o nome do Senhor. Amém? E quinto e último, irmãos, lição do jejum de Jesus. A resistência, ela nos leva a
vitória. A resistência, ela nos leva à vitória. Quem persevera, desfruta. Quem não desiste, quem resiste às tentações e não abandona o propósito, ele vai conseguir a vitória. A Bíblia vai falar, irmãos, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mateus 4,11 que nós lemos, com isto o diabo deixou Jesus. Porque ele resistiu os 40 dias, ele suportou a tentação, ele suportou as propostas, e pelo fato dele ter perseverado e suportado, não desistido, não ter voltado atrás, o anjo de Deus foi enviado com a resposta. Se você perseverar, se você não desistir, o anjo do Senhor também virá com a resposta sobre a sua vida. Se você não voltar para trás, o anjo do Senhor também virá para te abençoar no nome de Jesus. Mas os anjos são enviados para aqueles que resistem, para aqueles que suportam, para aqueles que não voltam atrás. A resistência de Jesus proporcionou a oportunidade dele desfrutar. A sua resistência também proporcionará a oportunidade de você desfrutar da bênção no nome de Jesus. Por isso, resista. Por isso persista, por isso se mantenha firme, por isso no seu jejum, no seu propósito, quando o inimigo vier com a tentação, você vai dizer como Jesus: para trás de mim, Satanás, porque eu vou resistir até o fim, para que eu consiga desfrutar no nome de Jesus. Apocalipse diz, irmãos, que aquele que resistir até o fim, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Mas a coroa é reservada para quem resiste. A coroa é reservada para aquele que se mantém no propósito, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas. Para nós concluirmos, irmãos, antes de iniciar o seu desafio, consagre ao Senhor, faça um jejum, apresente para Deus o seu propósito e esteja alinhado com a vontade dEle. Fazendo assim, você irá obter uma vitória sobre o seu desafio, e quando a tentação vier para a sua vida para te fazer desistir, você vai continuar resistindo, e então a vitória aparecerá sobre a sua vida no nome de Jesus. Porque a vitória vem para aqueles que se mantêm firmes na presença do Senhor. Quero pedir que você se coloque de pé nessa noite, em nome de Jesus. Quero que você feche seus olhos. E você que está fazendo um propósito, você quiser vir aqui à frente em nome de Jesus, obrigado, irmã. Você quiser vir aqui à frente em nome de Jesus, traga o seu pedido de oração diante do Senhor, que assim como o Senhor enviou os anjos para abençoar, para dar a resposta, para trazer o refrigério sobre Jesus no deserto, o Senhor também está enviando. A Bíblia diz que Ele está dando ordem aos seus anjos a nosso respeito, em nome de Jesus. Pai, nós queremos orar, Senhor, por esses 12 passos de fé, Senhor, que os teus filhos, Senhor, têm colocado, Senhor, na tua mão, que os teus filhos têm colocado no teu altar, que tem clamado, Espírito de Deus, por resposta. Atende agora, Senhor, o clamor em nome de Jesus. Pode cantar. Aleluia.